Malaquias 2, 10 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Senhor, que o Senhor me use nessa noite, Pai, para falar aos corações, para falar as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um dos textos bíblicos mais claros e pesados sobre o casamento, sobre a união conjugal. O casamento vindo do Senhor, estabelecido pelo Senhor e abençoado pelo Senhor. E confesso que tem alguns temas que são extremamente difíceis de serem falados, sobretudo por causa de culturas, ou de costumes, ou de pecados. Talvez, há 100 anos atrás, fosse mais fácil falar de submissão da mulher. Hoje já se tornou um tema um pouco mais delicado, por causa do pecado, por causa da cultura em que vivemos. Hoje vamos falar um pouco sobre o casamento que Deus deseja para nós. E o que o Senhor estabeleceu em sua palavra. E é muito importante eu deixar isso bem claro para você, o que o Senhor estabeleceu em sua palavra, porque assim como muito bem diz o autor aqui logo no início, a teologia que nós acreditamos determina as nossas práticas. O como entendemos, o como aprendemos a Bíblia, isso determina todas as nossas práticas. E uma pergunta importante que temos que fazer sempre que vamos pregar mensagens mais delicadas ou aconselhar pessoas que estão em conflitos delicados é: você está disposto a seguir o que a palavra de Deus te orienta? Não disposto a seguir a cultura, não disposto a seguir os desejos do coração, mas disposto a de fato confrontar as suas ações, confrontar até o teu coração com a palavra de Deus, e se a palavra de Deus te mostrar que você está errado, você está disposto, disposta a tomar atitudes de mudança para honrar o Senhor? O tema do casamento é um desses temas delicados. Eu me lembro quando eu fiz um dos últimos trabalhos do seminário, que eu fiz um trabalho de plantação de igreja, onde nós iríamos plantar uma igreja numa cidade qualquer, mas a característica das famílias da igreja, de 80% eram famílias mosaicas, ou seja, famílias onde um pai já se tornou viúvo ou já se divorciou 1, 2 ou 3 vezes, e ele tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes, e agora ele está no 4º casamento,
com uma mulher que já se divorciou 2 vezes e tem 2 filhos nos antigos casamentos, e agora a esposa está grávida e eles querem frequentar a igreja. Como a igreja vai cuidar disso? Como a igreja vai lidar com essa realidade? Que tem em muitos locais. Que pode acontecer em nosso meio. Como nós vamos lidar biblicamente com essas situações? Com esses conflitos, com confrontos de pais, padrastos que vão buscar filhos nos finais de semana ou não, com confrontos de pessoas que estão às vezes tentando com 1, 2, 3, 4, mas estão ainda dizendo que querem servir o Senhor com alegria. Perceba como tem temas que são delicados, que nós temos que enfrentar os nossos desejos, filtrados na palavra de Deus. E é justamente por isso que a Bíblia fala para não confiar no próprio homem, ou seja, em si mesmo, no seu coração. Porque muitas vezes os nossos desejos são enganosos, e os nossos desejos nos levam para lugares perigosos, sobretudo, nos levam para longe de Deus. O assunto do casamento é um deles. Talvez para os casados eles corram outros riscos. Mas muitos jovens, na ânsia de casar, por mais que isso tenha deixado de ser um ponto alto em nossa sociedade, mas muitos jovens na ânsia de casar, e na dificuldade de esperar a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e tomar decisões, tomam decisões equivocadas que vão afetar filhos, netos, mulheres e famílias para o resto da vida. E nós sofremos disso. Nós sofremos disso quando somos solteiros, e nós sofremos de outras tentações quando somos casados. Mas o que o Senhor fala sobre o casamento, sobre a família? Segundo ponto importante, é que se o Senhor está falando sobre casamento e família, as sociedades e igrejas são compostas por elas. Significa que se nós temos casamentos quebrados, nós teremos igrejas e sociedades quebradas. Se nós tivermos famílias sólidas, nós teremos igrejas sólidas e famílias que vão influenciar para a sociedade também ficar mais sólida. Mas o que a Bíblia ensina sobre casamento? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o casamento é uma união heterossexual. Ou seja, o casamento é uma união de um macho e de uma fêmea, de um homem e de uma mulher, criados por Deus. Esse é um princípio da criação. Segundo lugar, o casamento é uma união monogâmica, ou seja, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. E logo quando a gente afirma essas coisas, já vem no nosso pensamento homens que a Bíblia disse ser homens de Deus, que estavam em culturas poligâmicas, ou seja, em culturas de ter várias mulheres. E eu quero afirmar isso para você e reafirmar. Eles fizeram isso por fruto do pecado. Nunca Deus instituiu uma união poligâmica. Sempre uma união monogâmica, ou seja, entre um homem e uma mulher. Terceiro lugar, o casamento é uma união. Eu estou fazendo aplicações aqui próprias e lendo o que o autor colocou. O casamento é uma união monossomática, ou seja, onde um homem e uma mulher, eles vão se transformar em uma só carne
por causa da sexualidade. Ou seja, é muito necessário ter sexo no casamento, porque é uma ordem, porque é bom, porque é santo, porque é puro, porque é prazeroso. E é interessante que a deslealdade na aliança do casamento, ela implica em muitas vezes na infidelidade sexual. Então, o sexo criado por Deus para ser desfrutado no casamento é um dos deleites que Deus cria, que vai manter também o casamento puro e saudável. Olha só que coisa interessante. Nós temos que pensar nisso. Por isso, os casados podem de vez em quando dar uma apimentada aí no casamento, tá certo? Obrigado. Não tinha pegado. Pode deixar que eu peguei nova aqui. Podem dar uma apimentada no casamento de vez em quando ou sempre. É saudável. É bom. Tem que ser desfrutado. Tem que ser falado. Porque às vezes sempre quando a gente trata de sexualidade, por causa da nossa cultura, nós vemos algo pecaminoso. O sexo é sujo. O sexo não é sujo. O sexo é criado por Deus para ser desfrutado dentro da aliança que Ele instituiu com as famílias, entre um homem e uma mulher. Quarto lugar, o casamento é uma união indissolúvel. Preste muita atenção nisso. Eu comecei dizendo que nós estamos em tempos de famílias mosaicas. Nós estamos em tempos de crises. Nós temos irmãos que infelizmente passaram por separações, divórcios, viuvez. Nem está falando disso aqui. Mas a ideia é que um crente casa e não passa pela mente dele se separar. Um dia um pastor me falou isso e me chamou a atenção. Não sei o que eu estava falando sobre esse tema, e ele me falou, na cabeça de crente não passa a ideia de separação, mesmo que ela exista. Ninguém é tolo de achar que não existe, mas em cabeça de crente não passa a ideia de se separar. Não tem essa possibilidade. Porque eu justamente estava falando para ele, a Bíblia fala assim, na cabeça de crente não passa essa possibilidade, mesmo que a Bíblia fale. Não foi Deus que instituiu o divórcio, Deus regimentou o divórcio por causa da dureza do coração do homem. E isso é muito importante, às vezes essas frases duras, elas têm que fazer a diferença. Por quê? Porque o casamento é uma junção, uma aliança entre um homem e uma mulher, que vão construir uma vida juntos diante de Deus. Inclusive, agora antes do culto, nós visitamos uma família de noivos que vão se casar. E nós citamos novamente. O grande problema hoje é que os jovens não veem casamento mais como uma construção. Eles enxergam o casamento encontrando uma pessoa perfeita, e pessoas perfeitas não existem. É por isso que cada vez mais jovens estão demorando mais. Porque é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer aquilo outro, é preciso fazer mais aquele outro que o mundo está me impondo, e talvez então eu estarei pronto para assumir um relacionamento, porque é difícil. É complicado, né, pastor? É muita responsabilidade. Será que dois não conseguem caminhar mais do que um sozinho? Se casamento é construção? Perceba, quando nós olhamos da ótica de Deus, passa a ser até vantajoso. E aí você vê agora uma onda de empreendedores, obviamente, talvez, estão pensando nos recursos,
falando que vale muito a pena casar. Porque eles conseguem ficar mais ricos ainda casando. Porque eles estão juntando força com alguém que tem a mesma ideia. Então eles vão mais longe. Pois é, talvez o pressuposto ou o coração deles esteja no lugar errado. Mas o pressuposto de ir mais longe está certo, um pressuposto bíblico. 2 caminham mais, vão mais longe do que um. E esse é um dos pressupostos do casamento também. E no segundo tema aqui, o autor coloca assim, a natureza da aliança conjugal. Em primeiro lugar, ele fala que o casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. Preste muita atenção nisso que eu vou falar. Ninguém obriga 2 pessoas a se casarem. Eu sei que ainda existem casamentos arranjados. Talvez escuto falar de alguns líderes religiosos aí que fazem umas atrapalhadas, escolhendo casamentos para pessoas. Mas casamento é uma decisão. Você pega os princípios bíblicos e deve pegar. Você deve escolher a sua esposa ou a sua esposa escolher o seu marido. E a partir daí se assume a bomba e vão crescer juntos. Porque senão fica com esses papos de eu vou esperar alguém que Deus tem para mim. E eu não entendo a taxa de divórcio ser tão alta. Se era de Deus mesmo, como a taxa de divórcio está tão alta? Ou Deus, Ele colocou princípios em sua palavra aqui, e a partir desses princípios Ele falou, escolhe aí filhão, e vamos seguir junto na dependência minha, e eu vou abençoar a vida de vocês. Olha só, essa união, eles devotam amor um pelo outro. E também o casamento é uma aliança de companheirismo. Os cônjuges devem cuidar um do outro, como cuidam de si mesmos. Devem amar um ao outro, devem dar o prazer um para o outro, e assim sucessivamente. Mas o mais importante aqui que o autor coloca, é que o casamento é uma aliança testemunhada por Deus. Nós temos falado isso quando nós recebemos pessoas aqui como membros, batismos. E nós temos dito que esse ato não é um ato sem efeito nenhum. Porque aqui nós fazemos uma aliança diante do povo de Deus e diante do Deus do povo, fazendo promessas. E o casamento não é diferente. O casamento são promessas de pessoas ou de 2 que estão prometendo um ao outro fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo. Como testemunha pessoas, filhos de Deus, e como testemunha o próprio Deus. Isso tem que te levar a pensar sobre as consequências da quebra dessa aliança. Porque você não está fazendo aliança apenas com uma pessoa, falha, pecadora. Você está fazendo aliança com Deus para estar com uma pessoa. E essa parte aqui talvez seja mais delicada. Porque de tempos em tempos, e eu sei o quanto é difícil pregar sobre isso, mas aqui é a palavra de Deus, não o pastor Mateus que está falando, fica até mais fácil. Mas eu sei que de tempos em tempos, essa segunda parte aqui de consequências por quebrar a aliança com Deus, isso vai sendo tirado dos cultos, de ensinos, isso vai sendo tirado dos casamentos. Isso vai sendo tirado da vida de pessoas que se dizem ser cristãs, mas tem um Deus que supostamente se chama Jesus, que é feito apenas para cumprir os seus desejos egoístas. E não tem um Deus que essa pessoa vai cumprir os desejos dele.
Perceba como é difícil. Então, como você vai pregar duramente contra o pecado numa sociedade que relativizou o pecado? Você deixa de pregar contra o pecado. Até porque não seja tão duro. É uma outra época, né, pastor? Isso daqui talvez ficou um pouquinho mais para lá. O Jesus do amor. Mas a quebra dessa aliança traz consequências. O segundo tópico aqui da lição, ele fala sobre o casamento misto. E aqui o texto está falando sobre isso. E é interessante, às vezes eu vou falar com alguns namorados, e deu certo, Clei, eu comecei a usar a estratégia ao contrário. Porque eu percebi que a longo prazo, alguns namorados que estavam para se casar com pessoas não crentes, eles começavam a sugerir que o Deus da Bíblia é preconceituoso. É preconceituoso, não vai abençoar um casamento. Mas eu não sei se a pessoa vai ser cristã ou não, eu estou levando para a igreja. E aí eu usei uma estratégia, eu comecei a usar o contrário, e deu certo. Eu falei, filho, você é de qual religião? Nenhuma? Você é louco casar com a crente? Você é maluco. Ela vai querer ir todo dia para a igreja, ela vai querer ir para a escola dominical, ela vai querer batizar os filhos, ela vai querer pôr você para escutar Cassiane, ela vai querer pôr você para um monte de coisa, você está maluco. Você não vai aguentar, meu filho. Você não vai aguentar. Você não sabe como o crente é carniça. E aí a pessoa quebra o preconceito, não é verdade? E aí você chega na Bendito ou no Bendito e fala, filho, presta atenção. Passa longe de preconceito de Deus, esperto, muito perto de cuidado de Deus para a sua vida. Mas você muda a história, acabou. Não tem mais como acusar. De domingo que você quer assistir o jogo, lavar o carro, essa menina vai querer ir para a escola bíblica, vai participar de coral, de roda de oração das mulheres, não sei o quê, sai fora disso. É bucha. O casamento misto é uma deslealdade a Deus. Segundo lugar. O casamento misto era uma porta de entrada para o desvio da fé. Se você se lembrar das gerações antes do dilúvio, ou do dilúvio, as gerações da terra prometida, as gerações do cativeiro, qual foi o principal pecado deles? Eles começaram a largar Yahvé, começaram a se juntar com outros povos, logo eles começaram a deixar de adorar Yahvé. Esse casamento era uma porta de entrada para o desvio da fé. E aqui eu só quero colocar um ponto para a gente pensar, um ponto do autor pesado. O casamento misto implica em infidelidade a Deus. E atenta contra o propósito de Deus para a família. Quando você tem um princípio, você é cristão, e tem um princípio que a sua vida deve viver para a glória de Deus, a escolha do seu cônjuge, homem ou mulher, deve ser feito através desse filtro também. Talvez nós poderemos aplicar para a escolha dos nossos amigos. Aqui estamos falando de casamento e família hoje. A escolha dos nossos amigos deveriam ser pessoas que nos levam para mais próximos de
Cristo. Cristo. Então, esse casamento misto é uma desobediência ao Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que casamentos têm dificuldades. Já quando a gente faz do jeito do Senhor, imagina não fazendo do jeito dele. O autor coloca aqui, o casamento misto é um alvo certo do juízo de Deus e traz muitas consequências. Meus amados irmãos, esse é um tema muito delicado para os dias de hoje. Porque às vezes nós colocamos uma palavra que é o amor acima de tudo, não definindo obviamente o que é o amor bíblico. Mas o importante é que eu o amo, e é óbvio, eu também consigo falar frases cristãs para defender o meu erro, e eu viro para o pastor da minha igreja ou para alguém e falo, o senhor não sabe a obra que Deus pode fazer na vida dele. Até para a igreja ele está indo comigo. Meu filho, quem está apaixonado vai para a igreja, vai para a casa de umbanda, vai para o espiritismo, vai para o açaí, vai para todo lugar para conquistar. Não seja tolo. Quem está apaixonado e quem está morrendo, aceita oração de qualquer coisa. Você está no desespero, qualquer coisa que vinha é lucro. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Enganoso. E isso, que fique bem claro, não é para os jovens aqui solteiros, ou divorciados, ou viúvos. Não é o coração do solteiro que é enganoso, não é o coração do jovem que é enganoso, não é o coração do viúvo que é enganoso, não é o coração do divorciado que é enganoso, é o coração do homem. Todas as pessoas em todas as faixas etárias. Porque às vezes a gente pensa, jovem é tonto mesmo, né? É, vai, confia nisso que você vai ver onde você vai bater a cara. Não confie na experiência não, achando que isso vai te ajudar. Só se for experiência com Deus. Aí pode ser. Em terceiro ponto, ele fala sobre o divórcio. Primeira natureza do divórcio. Eu já comentei aqui, o divórcio não foi instituído por Deus. É interessante aqui que antes do dilúvio, né, fala que os filhos dos homens casaram-se com os filhos de Deus. E aqui não vou entrar na discussão sobre o que significa isso, mas a ideia é que o povo santo se misturou com o povo pagão. Não vou entrar na discussão de quem são os filhos dos homens aqui. Mas a ideia é de alianças mistas. E aqui perceba, uma coisa bem clara. O casamento, a bênção da família vem de Deus. O divórcio, a infidelidade vem do coração do homem. Então não foi Deus que instituiu o divórcio. Deus regulamentou o divórcio. E sim, a Bíblia fala sobre supostos 2 atos que são permitidos ou regulamentados por Deus para divorciar. Que é a infidelidade conjugal e o abandono do cônjuge. E aí nós podemos, sim, discutir, tentar abranger um pouco mais, infidelidade está mais tranquilo. Mas o que significa abandono? E tem muitos pastores sérios que falam para as mulheres que apanham dos seus maridos, elas falam, abandona esse homem porque ele já abandonou você. Você está debaixo da proteção de Deus, pode divorciar. Aqui nós poderemos ver o que significa o abandono.
Porque outros orientam mulheres que apanham já há 20 anos a continuar com o cônjuge. Eu não orientarei assim. Segundo ponto, o divórcio não é da vontade de Deus. Eu já falei. Embora o divórcio seja regulamentado, permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. Sabe por quê? Porque para todos os casos, para todas as pessoas, para todas as famílias, para todas as crianças, netos e avós, melhor é o perdão e a restauração. Em qualquer caso. Até porque o divórcio afeta uma gama enorme de pessoas. Às vezes pessoas que a gente nem acha que vai afetar. Por isso Deus repudia, odeia o divórcio. Porque ele é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Como o autor diz aqui novamente, o divórcio é a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi desejado. É quebrar, como diz o texto, a aliança com a mulher da tua mocidade, a tua companheira. É por isso que a Bíblia fala tão duramente contra o divórcio. Meus amados irmãos, hoje nós, cada vez mais, nós estamos tendo uma geração que quer demorar para casar ou não casar e não ter filhos. Sabe de quem é a culpa? Dos papais. Que ficam só reclamando do marido em casa, da esposa. Que saco! Tudo é pesado, tudo é não sei o quê, e eu não viajo mais, e os outros têm dinheiro, e agora eu tenho filho, e só reclama, e reclama, e reclama, e reclama. É óbvio que o filho não vai querer casar. Você ensinou isso a ele. E aí ele liga o celular e vê pessoas em baladas, bebidas, drogas, supostamente felizes, porque fizeram um story de 30 segundos, totalmente feliz, não mostrando as depressões depois das drogas, não mostrando o esquecimento, não mostrando o abuso nas festas, mas supostamente mostrando uma vida perfeita, e aí nossos filhos olham, vida perfeita de festa, de pegação, vida perfeita de sexualidade, de drogas, e em casa, reclamação de casamento, reclamação do cônjuge, reclamação dos filhos, vida perfeita, reclamação, vou para a vida perfeita, é claro. É uma escolha muito simples de se fazer. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Nós estamos ensinando os nossos filhos longe do casamento, longe da família, longe da igreja, falando mal da igreja, do pastor, da esposa do pastor, dos líderes. Depois ainda, graças a Deus, que Deus tem misericórdia, quando Ele vê a gente de joelhos, escuta a oração de um pai, fazendo, traz meu filho de volta. Mas o autor coloca as causas do divórcio. Também, né? Que não tem justificativas aqui na parte de cima, mas ele coloca algumas causas. Ele fala que a primeira causa também é a falta de cuidado de si e do cônjuge. E essa aqui é uma frase que o pastor Hernandes fala bastante. Ele fala, o casamento é como uma conta bancária. Se nós sacamos mais que depositamos, nós vamos à falência. Então a gente tem que depositar mais. Vocês viram a flor que eu dei para minha esposa, né? Louvado seja o Senhor. Já estou com crédito por 1 ano. E a mesa foi ela que fez, viu?
depositar. Se investíssemos mais no casamento, teríamos menos divórcios. Hoje eu vi um Reels interessante, falando que, olha só, que nas academias é um dos maiores pontos de divórcio do país. Por quê? Porque homens e mulheres que frequentam todos os dias passam por crises em casa. Geralmente vão para a academia sozinho e tem a turma da academia. A turma da academia está sempre de bom humor, sempre para cima, sempre elogiando. E aí o post falava, cuidado com os locais que você frequenta sozinho. Interessante pensar nisso, né? Vou desabafar aqui, estou com problemas em casa. Assim começa um divórcio. A falta de bom senso. Muitas vezes, o buscar pessoas mistas não tem bom senso. E o divórcio também é falta de bom senso. Porque se você pensar nas consequências de um divórcio, e eu já a ouvi até dizer, pastor, tem algumas mulheres que não se divorciam por causa dos filhos. Opa, louvado seja o Senhor, é um bom motivo também para não se divorciar, viu? É difícil pensar como adulto. É mais fácil pensar como criança, que só pensa no seu umbigo. As consequências do divórcio, para nós terminarmos, que já é um tema muito pesado. Provoca profunda dor na pessoa abandonada. É interessante que o texto diz sobre pessoas que chegavam a Deus sem ter suas orações respondidas porque tinham abandonado as suas mulheres. E também a ideia aqui do versículo 13 é mulheres, nesse caso, abandonadas que derramavam as suas lágrimas no altar, ao ponto disso chegar até os céus e Deus rejeitar a oração daquele que as abandonou. Que coisa esquisita de pensar do nosso Deus, não é? Numa época dessa. Deus rejeitar a oração? Sim. O Deus amoroso rejeita a oração. A ideia é essa que o texto está nos trazendo. Segundo lugar, graves consequências para os filhos, emocionais, traumas. Nada justificado porque pessoas têm traumas na vida. Mas você ser um causador desse trauma, certamente vamos pagar um preço enorme por isso. Terceiro lugar, quebra da comunhão com Deus da pessoa que abandona, daquele que tomou a decisão, lembrando da regulamentação do Senhor, de infidelidade e de abandono. Mas aquele que toma a decisão de divorciar, quebra da comunhão com Deus. E aqui é aquele mesmo princípio que é falado no Evangelho. Se você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta aqui no altar. Vai resolver isso com alguém e depois vem ofertar ao Senhor. A ideia é que se Deus está rejeitando o ofertante, Ele vai rejeitar a oferta também, de nada adianta. Então vai lá e resolva seu problema, e depois venha fazer o seu sacrifício a Deus. O divórcio provoca o repúdio de Deus. Deus odeia o divórcio e repudia aquele que age com violência com o cônjuge abandonado.
a ideia do versículo 16. Cobrir de violência as suas vestes. De fato, toda aquela pessoa que sofreu o divórcio, ela foi violentada também. Antes de eu fazer uma conclusão aqui para nós, eu só quero ler a conclusão do autor aqui. O povo de Deus não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. O clamor dos feridos é mais alto aos ouvidos de Deus do que as orações daqueles que o ferem. As lágrimas dos oprimidos são mais preciosas para Deus do que as ofertas daquele que oprime. Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento e também será testemunha de toda violação desses votos. Pastor, de tudo que o senhor falou aqui, eu cometi algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero falar que há perdão para a sua vida, na cruz do Calvário. Em segundo lugar, eu quero falar que não há nenhuma história que não possa ser reconstruída por Deus. Não existe histórias perdidas para Deus. Em terceiro lugar, talvez hoje você tenha que pedir perdão para alguém na sua casa. Talvez hoje você tenha que quebrar o ego diante da palavra do Senhor e reatar compromissos. Em quarto lugar, talvez você foi a pessoa que foi abandonada, abusada, que sofreu o divórcio. Eu quero falar que o Espírito Santo é consolo para a sua vida nessa noite. E só Ele pode consolar. Deus pode restaurar a sua história, fazer uma história mais bonita, mas é o Espírito Santo que te consola, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, é só o Senhor para ter misericórdia de nós diante de temas tão delicados, Pai. Abençoe as famílias, guarde os casamentos, guarde os nossos olhos, guarde o nosso falar, guarde o nosso pensamento. E nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque diante de todas as orientações do Senhor nós somos imperfeitos. Falamos coisas que não deveríamos, expomos nossos filhos a coisas que eles não deveriam escutar. Somos imaturos, mas pedimos a orientação do Senhor. Que o Senhor seja o consolo da vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Que o Senhor seja o direcionamento da vida daqueles que estão escolhendo, ó Deus, cônjuges. Que o Senhor seja o filtro de casamentos, ó Deus, para que eles sejam consolidados. E que o teu nome seja exaltado, ó Deus, através de pessoas que estão fazendo escolha segundo a tua vontade, Deus. Nos ajuda como igreja a amar pessoas que erraram, pessoas que estão sofrendo, a amar famílias mosaicas, amar filhos abandonados, esposas ou maridos abandonados. Nos ajuda a caminhar com essas pessoas para que o seu nome seja exaltado. Mas que em nosso meio também haja restauração de casamentos, famílias, restauração de coração, de vidas, para a sua honra e glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de